Teste? Já? Então, boa noite, igreja, graça e paz. Amém? Então, primeiramente, queria parabenizar vocês, né, por ter concluído o módulo passado. E agora vamos continuar avançando. Vamos para esse próximo módulo, onde nós estaremos abordando algumas coisas a respeito de liderança, a respeito da nossa vida como igreja, Igreja Ebenezer, como nós vivemos como igreja, né? Somos uma igreja organizada em células, e nesse módulo a gente vai estar abordando essas coisas, sobre a liderança propriamente dita e sobre a nossa organização, como nós vivemos como igreja, uma igreja em células. Mas antes eu queria estar orando para que nós possamos dar início agora, no nome de Jesus. Pai, nós te damos graça, Senhor Deus, por mais esse dia. Te damos graça, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, para aprender um pouco mais de Ti e aprender, Senhor Deus, um pouco mais sobre a nossa igreja local, Pai. Sim, nós louvamos ao Senhor pelos nossos irmãos que concluíram, Pai, o módulo passado e que já estão, Senhor Deus, participando desse novo módulo. Então, que no nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, Ele possa me usar, possa usar, Senhor Deus, cada um aqui, Senhor Deus, que está presente nesse lugar e que está também assistindo essa aula, Pai. Então, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa fluir em nós e através de nós, fazendo, Senhor Deus, dessa aula algo prático e algo, Senhor Deus, bem compreensível, Pai, para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Amém. Então, vamos lá. Então, como já havia falado, esse módulo a gente vai abordar a respeito da liderança, propriamente dita. Porque liderar é influenciar. Então, os aspectos que serão abordados aqui nessas próximas aulas, eles vão ser de suma importância para as nossas vidas a respeito de liderança, a respeito de nós estarmos influenciando pessoas a serem salvas, a apresentar a salvação, a apresentar Jesus Cristo para essas pessoas. Então, nós não somente lideramos quando somos líderes de célula, nós lideramos quando somos anfitrião, quando somos secretários, quando somos auxiliar, quando somos membros da célula. Então, nós lideramos, nós podemos liderar. Então, essas aulas elas vão ser bem práticas acerca desses aspectos sobre liderança. Então, a gente pode liderar sendo influência na vida das pessoas. Então, a nossa primeira aula de hoje, a gente vai falar sobre a nossa vida como igreja, uma igreja em células. A verdade é que a gente vive uma igreja organizada em células. Mas a pergunta para a gente iniciar qual é a base bíblica para a célula? Vocês já se perguntaram? Qual é a base bíblica para uma igreja em células? Essa é a hora que vocês podem falar um pouquinho, a gente pode compartilhar. Vocês já se perguntaram? Isso. Então, as igrejas, assim, a igreja primitiva, ela se reunia no templo e nas casas. A gente vai ver isso no Antigo Testamento e a gente vai ver isso também no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias aí no livro de Êxodo. Êxodo 18. Êxodo capítulo 18, versículo do 13 ao 27. Êxodo 18, do 13 ao 27, que diz o seguinte: No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar o povo, o qual ficou em pé diante dele, desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: Que é isso que estás fazendo com o povo? Por que fazes isso sozinho, deixando todo o povo em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Moisés respondeu ao seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, eles vêm a mim, e eu julgo entre eles e lhe declaro os estatutos de Deus e as suas leis. Mas o sogro de Moisés lhe disse: O que
estás fazendo não é bom. Com certeza, tu e esse povo que está contigo desfalecereis, pois a tarefa é pesada demais. Não podes fazer isso sozinho. Ouve-me agora, e eu te aconselharei, e que Deus esteja contigo. Deves representar o povo diante de Deus, a quem deves levar as causas do povo. Ensina-lhes os estatutos e as leis, mostra-lhes o caminho em que devem andar e as obras que devem praticar. Além disso, procura dentre todo o povo homens capazes, temente a Deus, homens confiáveis e que repudiem a desonestidade, e coloca-os como chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que eles julguem o povo, todo o tempo, e que levem a ti toda a causa difícil, mas que eles mesmos julguem toda a causa simples. Assim aliviarás o teu fardo, pois te ajudarão a levá-lo. Se procederes assim, e se Deus desse modo te ordenar, poderás suportar, e todo esse povo também voltará para casa tranquilo. Moisés deu ouvidos ao conselho de seu sogro e fez tudo o que ele lhe disse. Então escolheu homens capazes de todo Israel e os colocou como chefes do povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgavam o povo o tempo todo, levavam a Moisés as causas difíceis, mas eles mesmos julgavam as simples. Então Moisés despediu-se de seu sogro e este voltou para a sua terra. Então olha aí. Oi? Isso. Então olha aí, vamos supor que o nosso pastor, ele sozinho iria estar cuidando de todos os problemas da nossa igreja, de todas as situações, ele sozinho. Imagina aí uma igreja com 1.000 membros, 2.000 membros, para o pastor sozinho estar cuidando dessas pessoas. Seria uma tarefa bem pesada e difícil, não é isso? Seria bem difícil. Então, a ocasião de Moisés era muito mais do que só isso que a gente está falando. Então, era um povo inteiro para Moisés estar cuidando de todas as causas. Então, o sogro de Moisés chega para Moisés e fala: Moisés, você está ficando maluco. Você vai passar a vida inteira e não vai conseguir atender todo o povo. Porque são muitas causas, muitas coisas para você estar resolvendo. Então, coloca aí homens temente a Deus, homens retos, homens honestos, e coloca esse povo para liderar 1.000 pessoas, outro homem para liderar 100, outro para liderar 50, outro para liderar 10. Então aí a gente já começa a observar células. A gente já começa a observar daí células, porque ele sozinho, Moisés sozinho, era praticamente impossível ele tocar aquela situação, era praticamente impossível ele sozinho liderar aquele povo. Então, dali o Senhor já usa Jetro, o seu sogro, para que ele distribuísse aquele povo, ele organizasse aquele povo, para que as causas mais simples, os líderes, eles resolviam, mas quando o negócio era mais difícil, a causa era mais complicada, eles levavam até Moisés. Então, a gente já vê aí uma base bíblica no Antigo Testamento para a igreja em células. No Novo Testamento, a gente encontra lá em Mateus 16. Vamos lá para Mateus. Oi? A passagem? Mateus 16. Bom, a passagem aqui ela está incorreta, mas ela fala o seguinte, ela é uma passagem bem conhecida, é onde Jesus iniciou seu ministério. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele escolhe 12 discípulos. 12 discípulos, 12 homens que estariam andando próximo
a ele, estariam aprendendo com Jesus. Então, ele inicia o seu ministério com um pequeno grupo. Então, isso já remete a uma célula. Ele inicia o seu ministério com 12 discípulos, que isso já remete à célula, já faz lembrar uma célula. Era um grupo onde ele estava ensinando aqueles 12 a seguir adiante. Então, isso também nos faz lembrar uma célula onde somos um pequeno grupo reunido, onde o líder ele recebe instruções para que aquele pequeno grupo ele receba daquelas instruções e também possam ir adiante, possam estar avançando. Jesus ele comissionou a igreja. A missão de Jesus Cristo, recebida do Pai, teria, por conseguinte, a sua continuação na igreja. E ele alicerçou o seu ministério em relacionamentos, entre outras atividades que desenvolveu para estar presente com seus discípulos. Então, a gente pode ver Jesus ele conversando, pode ver Jesus comendo, pode ver Jesus dormindo com eles durante seu ministério, que era muito ativo. Então, eles andavam juntos em estradas, eles visitaram cidades, viajaram de barco, pescaram no mar da Galileia, eles oraram juntos, foram às sinagogas e ao templo. Então, a gente já vê que Jesus, quando ele estava com os 12, ele fez tudo isso com os 12. Então, ou seja, a igreja em célula é um estilo de vida. Não é só um momento onde a gente vai se reunir ali com o pessoal na célula e simplesmente ali já foi, não. Mas a gente continua a viver juntos, a estar sempre prestando conta uns aos outros, perguntando como é que foi, a gente está orar junto, é chorar junto, é se alegrar junto. Então, ou seja, é um estilo de vida, é algo onde a gente caminha junto, caminha bem próximo uns dos outros. Então, Jesus ele nos ensinou isso. Jesus ele nos mostrou já como era lá a relação dele com os 12. Ele comiam juntos, oravam juntos, viajavam juntos. Então, ou seja, eles estavam sempre juntos a todo momento. Não, a referência está incorreta, mas depois eu passo para vocês. Pronto. E eles se reuniam no templo, nas sinagogas e nas casas. Então, no templo, eles se reuniam para adorar a Deus, para ouvirem seus ensinos e a pregação das Sagradas Escrituras. E nos lares, os recém-convertidos, eles eram acolhidos, eles eram alimentados espiritualmente. Ali eles aprendiam a respeito de Jesus, suas necessidades eram supridas, recebiam cuidados e acompanhamentos, até se sentirem aptos para cuidarem com carinho de outros. Então, é isso que nós vivemos como célula, como igreja em célula. Nós nos reunimos no templo para adorar o Senhor, para celebrar o Senhor, para receber ensinamento das Sagradas Escrituras. E quando a gente vai para as células, a gente vai cuidar uns dos outros, a gente vai ter comunhão uns com os outros, a gente vai saber da necessidade uns dos outros, coisa que no culto, coisa que na grande celebração a gente não tem tanto esse contato. Porque se eu for fazer uma pergunta aqui, onde é que a gente tem a oportunidade de falar, onde é que a gente tem a oportunidade de se abrir? É no culto ou na célula? Na célula. Com certeza na célula. Então é na célula que a gente se conhece melhor. É na célula que a gente sabe a necessidade uns dos outros. É na célula onde a gente tem uma comunhão, onde a gente tem mais afinidade uns com os outros, onde a gente se conhece mais e onde a gente tem mais oportunidade de estar ajudando uns aos outros. Então no culto a gente vem para celebrar, a gente vem para receber os ensinamentos das Sagradas Escrituras, mas na célula a gente tem comunhão, a gente tem conhecimento da vida uns dos outros e a gente tem mais a oportunidade de a gente cuidar uns dos outros. Isso a gente tem mais a oportunidade na célula. Então, no templo, eles se reuniam para adorar a Deus, para ouvir os ensinos a respeito de Deus. E nos lares, eles eram acolhidos, eles eram alimentados e ali eles aprendiam a respeito de Deus. E as suas necessidades, elas eram supridas na célula. Então, no Novo Testamento, ainda encontramos uma variedade de textos que atestam a existência de pequenos grupos. Lá em Atos, a gente vai ver partindo o pão de casa em casa. Então, ou seja, isso já faz nos lembrar o momento do lanche, o momento da comunhão na célula, onde eles partiam o pão
de casa em casa. Lá no mesmo livro de Atos, também fala o seguinte, que era no templo e de casa em casa. Então, eles se reuniam no templo e eles se reuniam de casa em casa. Então, aos domingos, às quartas-feiras, nós nos reunimos no templo e durante a semana nós nos reunimos nas casas. É onde a gente recebe da parte do Senhor no templo, a gente vem celebrar o Senhor na grande celebração, nos cultos, e nas casas a gente também continua aquilo que foi ministrado sobre as nossas vidas nos cultos. E ainda no mesmo livro de Atos, declara o seguinte: ensinando-vos publicamente e de casa em casa. Então, nas células, nós aprendemos. Nas células também nós aprendemos acerca do Senhor, porque é muito interessante, é muito legal, porque às vezes, quando recebemos uma palavra no culto, às vezes a gente fica talvez com a dúvida, às vezes a gente fica ávido para falar alguma coisa acerca daquela palavra que a gente recebeu, a gente já fica pensando, na célula eu vou perguntar isso, na célula eu vou compartilhar aquilo que o Senhor falou comigo naquela palavra. Então, na célula, a gente tem essa oportunidade de a gente pôr em prática também aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente recebeu. A gente já tem a oportunidade também de falar, de compartilhar aquilo que o Senhor tocou nos nossos corações, na palavra que foi ministrada no culto passado. A gente tem a oportunidade de estar compartilhando na célula. Então, na célula é muito interessante, porque a gente tem essa oportunidade, a gente também tem voz e a gente tem a oportunidade de estar compartilhando. Com certeza, porque a palavra que foi ministrada no culto, ela continua ecoando durante a semana. Então, quem não tem a oportunidade de vir à igreja, certamente vai ter a oportunidade de ouvir essa palavra na célula. Tem essa oportunidade, e ainda tem essa oportunidade com detalhes, porque lá a gente pode explanar mais, a gente pode explorar mais a palavra que foi ministrada. Isso. Isso. Porque o mundo, infelizmente, o mundo criou uma barreira e muitas pessoas elas têm um certo receio de vir à igreja, ao templo. Mas quando a gente acaba convidando um próximo nosso, um amigo, um vizinho, para a nossa casa, provavelmente ele vai. E às vezes um convite para uma igreja às vezes fica complicado, porque infelizmente o que o mundo taxa a igreja, o que o mundo coloca a respeito da igreja, isso tem sido uma barreira para as pessoas virem à igreja. E quando a gente convida para uma célula, a gente convida para uma reunião na nossa casa, fica até mais fácil as pessoas irem. E a gente tem experimentado isso aqui na nossa igreja. A gente tem experimentado onde as pessoas elas têm se convertido nas casas. Um grande número de pessoas tem se convertido nas células. E um grande número, se a gente for comparar de um tempo para cá, as pessoas que se converteram no templo e as pessoas que se converteram nas casas, nas nossas células, o número é muito maior nas casas do que propriamente no templo. Então, a gente tem essa ferramenta de Deus também, que são as nossas células, que são as reuniões nos lares da gente estar ganhando pessoas para Cristo. Pergunta para a gente também debater um pouco, o que é uma célula? Para você, o que é uma célula? Isso eu falo a respeito não a respeito da célula do corpo humano, né? Mas o que é uma célula? Quando a gente fala sobre igreja, o que é uma célula? Oi? Isso. É o corpo de Cristo, reunido nas casas também. Um pequeno pedaço do corpo de Cristo.
Isso. Um pequeno pedacinho do corpo. Certo. Sim, com certeza. E para a gente entender melhor o que é uma célula, a gente primeiro precisa entender o que não é uma célula. O que não é uma célula. Então, primeiro, célula não é grupo de oração. Grupo de oração. Célula não é grupo de oração. Então, esse tipo de grupo, ele está interessado somente em crescer no movimento de oração. Então, ou seja, é um grupo fechado. É um grupo onde ele está interessado somente em crescer nesse movimento de oração. Então, eu quero que vocês me entendam. Não é que o que eu estou falando que isso esteja errado, mas eu estou falando que o que não é uma célula. Olha, vou contar um exemplo. Eu participava, acho que umas 2 últimas campanhas nossas de um Casa de Paz, que eu fazia um Casa de Paz aqui em Cidade de Tabajara, que a gente concluiu o Casa de Paz, e eles ficaram assim muito tocados e perguntou se a gente podia continuar os estudos na casa deles lá. Aí eu falei que a gente estaria trazendo os estudos que eram ministrados aqui nos cultos e a gente estaria levando esse estudo para lá. Só que não era uma célula, era um pequeno grupo, é um PG, um pequeno grupo. Ou seja, onde a minha casa ia lá para a casa deles e a gente se reunia, essas 2 famílias, e a gente orava, a gente compartilhava aquele estudo, mas não era uma célula propriamente dita. A gente só se reunia, orava e trazia o estudo. Um PG, um pequeno grupo. Só um pequeno grupo. Então, célula, ela não é um grupo de oração. Grupos familiares, eles são recheados de muita oração. Os dons do Espírito fluem com liberdade. No entanto, quem vai ao grupo está se vinculando e crescendo como igreja. Precisamos saber que a oração e os dons são apenas os ingredientes. São apenas os ingredientes, são apenas alguns dos itens. O prato principal ainda precisa ser preparado. Então, célula tem oração? Tem. Tem ou não tem? Tem, com certeza tem. Célula tem oração, sim. Célula tem oração, mas não é só um grupo de oração. Não é só um grupo onde a gente se reúne para orar. A gente vai entender, a gente vai chegar lá, acerca de quais são os itens que compõem uma célula. O que também célula não é? Grupo de estudo bíblico. Que é como esse exemplo que eu acabei de citar. Era onde a gente se reunia para dar um estudo bíblico. A gente se reunia, a palavra que era ministrada, a gente compartilhava da mesma palavra que era ministrada nos cultos, a gente compartilhava nessa casa. Então, célula também não é só um estudo bíblico. Então, por isso que essa reunião que a minha família fazia lá nessa casa, não era uma célula. Era um pequeno grupo de estudo. A gente se reunia, a gente compartilhava um pouco a respeito de algumas dificuldades que aquela família estava enfrentando. A gente orava juntos, a gente compartilhava o estudo e seguia para a próxima semana. Então, a gente também já pode ver que esse movimento celular é uma grande oportunidade da gente estar adentrando na casa das pessoas e levando a palavra. Porque várias e várias foram as tentativas da gente trazer essa família para a igreja. A gente convidá-los a eles virem para a igreja. Acho que de uns 10, 15 convites, eles vinham uma vez, 2 vezes. Mas a gente tem a oportunidade de ir até a casa deles e levar a palavra. Então, ou seja, a gente ouviu uma palavra aqui alguns domingos atrás, que a gente não deve se poupar. Nós não devemos nos poupar. A gente tem que
avançar, a gente tem que caminhar, a gente tem que ir até eles, levar a palavra até eles. Então, a igreja em célula, a igreja nas casas, a gente tem essa oportunidade. A gente tem essa ferramenta de a gente ir até eles. Então, uma casa que se abre é uma casa onde a gente vai lá entrar e levar o evangelho. Mas célula não é um grupo de oração e célula também não é um grupo de estudo bíblico. Célula também não é um grupo de comunhão entre crentes ou um grupo de crescimento. As pessoas interessadas nesse tipo de grupo, elas desejam um crescimento espiritual num ambiente fechado e exclusivista. E o importante é salientar que o crescimento apenas acontece quando estamos em contato e interagindo com o ambiente que nos rodeia. Então, um grupo de comunhão ou um grupo entre pessoas que já são cristãs, um grupo fechado. Então, ou seja, eles não estão interessados no evangelismo, eles não estão interessados no crescimento daquele grupo. Eles estão simplesmente interessados em, aqui está bom, a gente já está com essa turma aqui, então vamos estar orando juntos, vamos estar compartilhando juntos, vamos estar crescendo juntos. Mas a ênfase é só nisso. É só de estarem juntos, compartilhando a palavra e eles estarem crescendo juntos. Mas a ênfase é uma ênfase apenas interna, não é um grupo onde tem integração, onde as pessoas elas podem chegar. É um grupo fechado. É só um grupo de comunhão, é só um grupo fechado. Célula também não é um grupo de cura interior e de apoio. Célula não é isso, não é só um grupo de cura interior, não é só um grupo de apoio. Os que desejam participar desse tipo de grupo, eles estão interessados em terapias para a cura de seus traumas emocionais. É lá onde simplesmente aquele grupo, a gente chega lá, a gente descarrega tudo aquilo que a gente está passando. Um grupo de autoajuda, onde a gente vai lá desabafar, a gente só vai lá para, eu vou jogar tudo que eu estou passando lá naquele grupo lá, eu vou desabafar. Célula não é só isso, célula não é isso. Um grupo de cura interior ou um grupo de apoio. Nesse tipo de grupo, as pessoas elas têm um problema real e querem se livrar dele. Elas chegam lá e jogam tudo e só quero me livrar do problema e somente isso. São grupos semelhantes aos alcoólatras anônimos, o AA, em que as pessoas elas falam de seus problemas vez por vez, semana após semana. E esse tipo de grupo ele leva ao amor, mas falha em levar os membros a Cristo. E por fim, célula não é um ponto de pregação. Célula não é um ponto de pregação. São os grupos conhecidos como aquele em que as pessoas frequentam sem compromisso. Elas vêm e vão, e o grupo é apenas um ajuntamento. Tais grupos têm como evidência básica o fato de não compartilhar a realidade da vida do corpo. Então, célula não é um ponto de pregação, onde se reúnem algumas pessoas e começam a falar ali de Cristo, começam a pregar o Evangelho, onde as pessoas elas não têm compromisso, elas vêm e vão com muita tranquilidade, com muita facilidade, então elas não são compromissadas. Então, célula também não é simplesmente um ponto de pregação. Mas, afinal, o que é célula, Tiago? Compromisso, com certeza. São pessoas que são somente envolvidas, porque há uma grande diferença de envolvido e comprometido. Envolvido é aquele que vem, participa, vai e fica por isso mesmo, mas comprometido não é aquele que veste a camisa mesmo. É aquele que diz, ei, eu estou aqui, vamos seguir em frente, vamos adiante. Então, envolvido é diferente de comprometido. Então, célula é comprometimento, é compromisso. Isso. Então, o que é célula? Agora a gente vai avançar e vai entender de fato o que é célula. Célula é a igreja que se reúne aos domingos, nos cultos de celebração e durante a semana nas casas, com o objetivo de evangelizar, confraternizar, edificar e servir. Isso é uma célula. É um grupo
É uma igreja, na verdade, que se reúne aos domingos, na grande celebração, nos cultos. E durante a semana ela se reúne nas casas, com o objetivo de evangelizar, o objetivo de se confraternizar, de edificar e de servir. Então esses elementos a gente vai encontrar em uma célula. Evangelismo, a confraternização, edificação e serviço. Isso a gente encontra em uma célula, ou seja, célula é relacionamento. Célula é estilo de vida. Então, as nossas células, vamos lá, nós nos reunimos nas terças, nas quintas, nas sextas-feiras. Então, a nossa célula não é somente nesse dia. Não é somente nesse dia que eu vou ter contato com os membros da célula. Então, durante a semana, a gente já vai se comunicando, a gente já vai sabendo como é que a pessoa está, como é que eles estão. A gente vai se comunicando uns com os outros, porque célula é relacionamento. E se é relacionamento, a gente não só se relaciona só naquele dia, somente no dia da célula. Então, durante a semana, durante todos os outros dias, a gente vai tendo esse contato uns com os outros, porque célula é relacionamento. Célula é estilo de vida. Então, a célula é uma estratégia eficaz de evangelização. E muito eficaz. Como eu citei o exemplo passado da família que a gente evangelizava. Até então, eles ainda não aceitaram, mas a semente está sendo plantada lá naquela casa. Aí no seu tempo, ela vai dar seus frutos no nome de Jesus. Então, célula é uma estratégia eficaz de evangelização, de discipulado e de pastoreio, e não um sistema de governo de igreja. São grupos que se reúnem nos lares, nas escolas, nas empresas, no trabalho, gerando vida e desempenhando um papel de grande importância para alcançar as pessoas para Cristo. Então, como a gente pode ver, célula, ela pode acontecer nas casas, ela pode acontecer nas escolas, no intervalo, ela pode acontecer também nos intervalos do trabalho, enfim. Célula, onde tiver um espaço, a gente pode se reunir. Onde tiver uma oportunidade, a gente já pode estar visualizando uma célula. A gente já pode estar visualizando uma célula lá no seu emprego, lá na sua faculdade, lá na casa da sua família. A gente já pode estar vislumbrando, a gente já pode estar visualizando uma futura célula nesses ambientes possíveis. Certo. Certo, pronto, vamos lá. A questão, a gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente, mas a questão é, se célula, pessoas de denominações diferentes, pessoas de igrejas diferentes que se reúnem com o intuito de ganhar pessoas. Cara, assim, a gente pode também pensar primeiramente no reino, primeiramente nas vidas que são ganhas, mas a questão, se isso de fato é uma célula, não, a gente pode colocar também como um pequeno grupo, porque assim, a célula, elas têm que estar na visão da sua igreja local. Então, ou seja, há um trilho para aquela pessoa que será ganha. Então, ou seja, digamos, a gente ganha uma pessoa, então, ou seja, ela vai passar pela nossa escola de líderes, ela vai ter toda essa capacitação, ela vai ser acompanhada, e então a gente ganha, a gente consolida, a gente discipula e a gente envia. E num grupo assim de várias pessoas de várias igrejas, a gente pode ganhar, bênção, mas a gente fica complicado de a gente colocar essa pessoa no trilho. E isso, o Casa de Paz é uma grande ferramenta. A gente é como se fosse já a porta de entrada. Ganhamos, a gente já integra na célula,
ou já pode ser, o caso de pai já pode ser uma possível célula, ele já entra no trilho, vai passar pela escola de líderes, todo o processo de ensinamentos, para que, então, futuramente ele possa também ser um futuro líder de célula. Também. Correto. Olha, se a pessoa ela só participa das células e tem sido muito ausente nas celebrações, ela é um membro da célula, mas ela precisa congregar, ela precisa participar dos cultos. Então já sobe também um sinal de alerta, e isso também é muito material que será nas próximas aulas a gente vai estar tratando sobre isso também. Então, se a pessoa só frequenta as células, a gente também tem que instigar, a gente tem que incentivar, a gente tem que influenciar também essas pessoas a estarem participando também da grande celebração, que é os cultos, que precisa participar das células e precisa também participar dos cultos. Precisa participar das duas coisas, da célula e dos cultos. Vamos lá. Célula também é um grupo em média, de 5 a 15 pessoas, mais ou menos por aí, que se reúnem regularmente para cumprir os mandamentos das Escrituras, de amar uns aos outros, estando ao mesmo tempo integralmente ligados a uma igreja local e com o olhar voltado para o mundo. Neumann Mikkel falou aqui, alcançar a cidade. Isso foi o que Neumann Mikkel declarou a respeito de um livro chamado Alcançar a Cidade, no ano de 1993. Então, o grupo, a respeito de célula também, o grupo ele busca ser uma comunidade. E para isso precisamos entender que célula é muito mais do que uma reunião semanal. Quando nossa percepção do grupo é limitada à reunião semanal, então não estamos envolvidos em comunidade. A vida em comunidade existe fora dos cultos e das reuniões. É aquilo que eu falei, que tipo, célula não é só no dia de célula. Célula não é só lá na terça-feira, ou na quinta-feira, ou na sexta. Então, célula é todos os dias. Célula, como eu falei lá atrás, célula é relacionamento e célula é estilo de vida. Então, é como se a gente só falasse uns com os outros, a gente só se relacionasse uns com os outros só no dia da célula. Aí, como nos outros dias da semana. É cada um para o seu lado e ninguém se comunica e ninguém procura saber como estão as pessoas. Então, célula não é isso. Célula é relacionamento, é todos os dias, é um estilo de vida. É um estilo de vida, é algo cotidiano, é algo que faz parte do nosso DNA, é algo que está em nós. Célula é isso, é uma comunidade, é um grupo que busca ser uma comunidade. Então a gente tem que entender que célula é mais do que essa reunião semanal, célula é muito mais do que isso. E o relacionamento é mais importante que a reunião. O relacionamento, a comunhão, ela é mais importante que a reunião propriamente dita. É no relacionamento que crescemos como servos, aprendemos a viver a vida cristã, somos supridos e também suprimos os outros em amor. Então, como eu vou saber a necessidade do meu irmão? Como eu vou saber o que ele está passando se a gente não se relaciona, se a gente não tem esse relacionamento? Então, é no relacionamento que eu sou suprido e é no relacionamento que eu supro as pessoas. É no relacionamento. Então, é impossível a gente estar suprindo uns aos outros, a gente estar servindo uns aos outros, se a gente não se relaciona, se a gente não tem esse contato, se a gente não tem essa procura de saber como as pessoas da célula estão. Então, é no relacionamento que a gente serve, e é no relacionamento também que somos servidos. Que a gente só vai ter isso no relacionamento. Aprendemos a viver a vida cristã e a gente é suprido e também suprimos os outros em amor. E célula, ela visa a edificação dos crentes. O foco é o evangelismo e a multiplicação, mas o objetivo específico da reunião é a edificação. Então, como eu falei, que célula
tem evangelismo, tem confraternização, tem edificação e tem serviço. Então a célula ela visa a edificação dos crentes. Vamos lá, vamos para um exemplo prático. Mais uma vez, no culto, quando somos ministrados do estudo bíblico que será falado nas células, a gente nos cultos a gente não tem a oportunidade de debater, a gente não tem a oportunidade de fazer as perguntas, de compartilhar uma experiência acerca daquilo que está sendo falado. Mas na célula não, na célula a gente tem essa oportunidade de compartilhar das experiências acerca daquilo que a gente está compartilhando acerca do estudo. A gente pode trocar experiências, isso já aconteceu comigo. Mas como é que você se comportou? Foi assim, assim, assim. Mas eu aprendi que não deve ser dessa forma, deve ser dessa forma. Então, ou seja, a gente está sendo edificado ali na célula. Porque a gente tem essa oportunidade. A gente tem essa troca. A gente aprende uns com os outros. Então, ou seja, tem um módulo também da nossa escola de discípulos que fala sobre isso, que são áreas de experiência. Então, ou seja, uma área que eu me dei mal, uma área da minha vida que eu me dei mal, mas o Senhor, o Espírito Santo me ajudou e eu venci naquela área. Então, ou seja, eu obtive experiência naquela área e a partir dali eu vou ajudar outras pessoas a não passarem por isso que eu passei lá atrás. Então, ou seja, essa oportunidade a gente vai ter na célula. A gente vai ter nesse relacionamento na célula, de trocar essas experiências. Digo, rapaz, aconteceu isso comigo. Mas o Espírito Santo ele me ajudou, o Senhor me ajudou, orei bastante, ele me ajudou, e eu fiz dessa forma, o Senhor me orientou e eu consegui vencer. Então, eu te aconselho a fazer dessa forma. Então, é na célula que a gente tem essas oportunidades. É na célula que somos edificados. A célula, ela almeja a multiplicação. Apesar de a reunião não ser apenas evangelística, todo o projeto final de edificação do grupo visa a multiplicação. Crentes comprometidos são crentes frutíferos. Então, aqueles que são realmente comprometidos com a célula, são comprometidos com o reino, então são crentes que frutificam, crentes que geram outros, discípulos que geram discípulos. Então, célula tem essa ênfase também na multiplicação. Não é um grupo fechado, é um grupo totalmente aberto, onde as pessoas elas têm a oportunidade de chegar. Elas serão integradas àquele grupo, elas estarão sendo edificadas naquele grupo e também estarão gerando outros que gerarão outros, e assim até Jesus Cristo voltar. Então, célula tem ênfase na multiplicação. É uma célula onde visa a multiplicação, visa o crescimento. Discípulos que geram discípulos. A célula também ela tem um lugar definido para a reunião, criando um senso de identidade, constância e segurança. Isso é algo muito importante também acerca da célula. Tipo, Tiago, a gente pode fazer a célula revezando nas casas? Eu responderia que não. A célula ela tem que ter uma identidade. Um exemplo, a célula se reúne na minha casa na sexta-feira às 7h30. Mas ela pode ficar se revezando nas casas dos membros? Só se for uma questão pontual, mas a resposta nossa é que não. É que ela fique naquele dia, naquele horário e naquele local. Porque isso vai gerando uma identidade para a célula. Então, ou seja, quando a gente começa a convidar as pessoas, elas... vai ter uma reunião na minha casa, a gente vai ter um momento legal lá, a gente vai compartilhar um pouco da palavra, ter um lanche lá no final para a gente estar lanchando juntos. E essa reunião ela na minha casa, às 7h30, na sexta-feira. Aí tranquilo, aí essa pessoa que recebe esse convite, digamos que ela não vá naquela semana, mas ela já sabe que naquele dia e naquele local tem uma reunião naquela casa. Aí se de repente a gente começa a revezar os locais, quando aquela pessoa vai visitar a célula naquela casa que ele havia sido informado, não tem reunião. Está em outra casa. Então, ou seja, tem que ter essa identidade. Tem que ter essa identidade. Então, na sexta-feira, às 7h30, na casa fulano de tal. Então, tem que ter essa identidade de dia, horário e local definido. Tem que ter essa segurança. Então, é impossível produzir um ambiente familiar se nos reunirmos a cada semana em uma casa diferente. Aí já fica mais complicado. Então, por isso, não basta ter um lugar de reunião. É preciso que
o grupo se reúna numa base regular. Tem que ser numa casa só. Pode acontecer, diga, mas vai ter um aniversário e tal. Isso é uma questão pontual, uma questão bem específica, mas é importante que seja em uma casa com dia, horário e local específico. Pronto. Pronto, ó. Também muito se perguntou sobre isso também aqui na nossa igreja. Se, eu posso participar de duas células? Nessa questão é uma questão pontual também, uma questão específica. De uma célula comum, uma célula mista e uma célula de casais. O interessante, nesse caso aí, até é compreensível. Mas o interessante é que tipo, nós devemos participar de uma célula. Vez ou outra, assim, a gente pode visitar, claro, as células as outras células. Mas a gente tem que entender qual célula eu faço parte. Qual célula, se eu ganho uma pessoa para Cristo, qual célula eu devo levar? Eu tô vestindo a camisa de qual célula? Então, ou seja, a gente tem que entender também que não é uma competição. Não é uma competição de, a minha célula tem mais, isso, aquilo, outro. Não. Quem ganha é o reino. Quem ganha é o reino de Deus. Sim. Sim. Pronto, tem algumas questões também pontuais acerca disso. Pronto, eu liderava uma célula que sempre foi mista. Sempre foi mista. Algumas duas multiplicações eram uma célula mista, célula jovem e célula mista. Só que na minha última multiplicação, foi ficando só mulher. Foi ficando só mulher e eu na liderança dessa célula. Aí estava ficando um pouco constrangedor para mim, porque eu era líder homem e a célula só tinha mulheres como integrante, como membros da célula. E a gente decidiu que a gente integrou essas mulheres em outras células para que pudesse ficar mista. Porque, tipo, até então a gente não tinha uma líder, uma mulher preparada para estar à frente da célula, porque a questão já estava ficando até constrangedora. Às vezes as meninas elas tinham algo para compartilhar, mas o líder da célula era um homem. Sim, sim. É um estilo de vida, isso. Certo.
Pronto, aí lá teve a oportunidade de multiplicar porque tinha uma líder feminina já preparada para assumir. Aí no meu caso eu não tinha uma líder feminina. E por isso que a importância da gente formar líderes. Porque tipo, não existe célula se não tiver líderes preparados. Então, quanto mais líderes preparados, mais a gente tem a oportunidade de multiplicar. Um exemplo, tem Sonara, tipo, vocês que estão aqui, vocês estão sendo capacitados. Né? Já quer dizer que tipo, vocês vão sair e já estão liderando células? Pode ser que sim, e também pode ser que não, mas vocês estão sendo preparados para que no momento oportuno, quando surgir uma célula, tem líder pronto. Sim. Feminina. Sim. Não, pode ser assim, com certeza pode. Pode sim. Na última multiplicação nossa também, a célula que se multiplicou foi uma célula de jovens meninos. Que ficou uma de mulheres, aí eu fiquei com as mulheres, mas a multiplicação nossa última foi uma célula de meninos, homens. Mas pode também sim ter essa questão também. E é até uma questão também interessante, porque uma célula tipo só com mulheres, elas podem compartilhar, elas podem se abrir mais. E uma célula só com homens, eles também têm a oportunidade de confessar pecados, de compartilhar mais. E também a gente vai chegar lá, a gente também vai chegar nessa questão que pode existir microcélulas, que são células dentro de uma célula. Então, ou seja, são células mistas, onde há momentos que dentro da própria célula dividem homem para um lado e mulher para o outro. Aí a gente pode ter esse momento de compartilhar também. A gente tem uma questão também nossa atual, onde eu participo, eu não estou, no momento eu não estou liderando, mas eu estou participando de uma célula, estou também auxiliando lá, onde é uma célula mista, e onde a gente tem homens e mulheres, obviamente, e a gente tem alguns momentos, a gente pode dividir no momento de compartilhar, homens para um lado e mulheres para o outro, onde a gente tem mais essa oportunidade de se abrir mais um pouco, que quando tá as mulheres juntas de um lado, elas têm mais liberdade, e os homens do outro lado, eles têm também mais liberdade de estar compartilhando. Não, o ideal é que seja do mesmo gênero. É, o ideal é que seja do mesmo gênero. Vamos lá. Então a célula, ela tende a ser homogênea, porque quando participamos de um grupo, buscamos neles aquelas características que nos identificam como os demais e nos sentimos muito mais à vontade para compartilhar, que é isso que a gente está acabando de debater. Que se é uma mulher, então vamos encaminhar ela já para aquele grupo feminino, para aquela célula feminina. Se é um homem, vamos encaminhar ele para aquele grupo. Então, se é um casal, a gente tem células específicas para isso também, que é a célula mista, a célula de casais. Então, ela tende a ser homogênea, porque a gente busca nele aquelas características. Então, o último Casa de Paz que eu estava fazendo, a gente estava fazendo na casa de uma família, onde a semente foi plantada, eles ficaram bem tocados, mas até então eles não se decidiram por Cristo. Mas eu participo de uma célula jovem, mas a família lá era um pessoal mais maduro. Então, de repente, se a gente ganha aquele povo, eu não estaria direcionando para a minha célula de jovens. Eu estaria direcionando para uma célula mista do pessoal mais maduro. Então, a gente vai direcionando o pessoal de acordo com a faixa etária, de acordo com a característica. Então, se é criança, a gente vai encaminhar para a célula de criança. Se é uma pessoa mais madura, a gente vai encaminhar para uma célula mais madura, para ela ter mais facilidade de integração e de comunhão, de compartilhar ali naquele grupo onde ela está inserida. Isso.
ser acolhida, ter mais facilidade, que ela está ali na mesma faixa, com as mesmas características. E também devemos levar em conta o seguinte: as células, elas não sobrevivem quando as funções elas substituem Jesus. Então as células elas tendem a morrer quando as funções elas substituem Jesus. A gente sabe que tem evangelismo, tem comunhão, tem serviço, tem edificação, mas quando a gente começa a focar só nas funções e isso começa a substituir Jesus, que é o centro, a célula tende a morrer. Então Jesus é sempre o centro. O centro é sempre Jesus. Voltemos os nossos olhos para Ele, para Jesus. Então somente quando Jesus é o centro é que ela alcança todo o seu potencial e podemos dizer que é uma verdadeira célula, é uma célula verdadeira. É quando Jesus é o centro, quando tudo é voltado somente para Ele. Então a célula ela permite que a igreja ela aumente sua influência e a sua presença na sociedade. Então a célula, a gente tem um alcance maior. A gente começa a alcançar lugares onde somente a igreja ela não alcançaria. Então a célula, quando a igreja é inserida na comunidade, uma igreja em células, a gente tem um poder de alcance maior. A gente começa a alcançar casas, a gente começa a alcançar comunidades, lugares que talvez a gente não alcançaria se nós não vivêssemos como igreja em células. Então, a gente tem essa oportunidade, a gente tem essa ferramenta de alcançar casas, de alcançar pessoas que provavelmente a gente não alcançaria. Então, a gente tem essa facilidade, a gente tem essa ferramenta de aumentar a nossa influência na nossa comunidade. Então, o alvo da célula é multiplicação, como a gente já falou. A multiplicação, ela deve ser a principal motivação de toda a célula, a multiplicação. Então, o foco é crescer o grupo, o foco é multiplicar, o foco é ganhar pessoas para Jesus, para que aquele grupo ele possa assim crescer e possa ser multiplicado, e então outra casa será contemplada com mais uma célula. Então, é mais uma família, é mais um local que estará sendo ministrado a respeito da palavra do Senhor. Então, quando a gente multiplica, a gente começa a aumentar o nosso alcance. A gente começa a aumentar o nosso alcance como igreja. Então, ou seja, a palavra que foi ministrada aqui nesse local, ela começa a ganhar lugares. Ela começa a ganhar lugares. E à medida que a gente vai multiplicando, isso vai aumentando, o alcance vai aumentando. E à medida que o alcance vai aumentando, mais pessoas vão sendo ministradas e vão ouvindo da palavra do Senhor. Mas quais são os objetivos de uma célula? Quais são os objetivos de uma célula? As células, elas conduzem as pessoas a um comprometimento real com o Senhor Jesus Cristo e de uns para com os outros. Então, como a gente falou, que célula é relacionamento. Então, a célula, ela tem esse poder, ela tem esse papel, ela tem esse objetivo de conduzir as pessoas a, primeiramente, um relacionamento real com o Senhor Jesus Cristo e de uns para com os outros. Então, célula é isso, essa estratégia leva à permanência dos crentes na igreja e promove um crescimento espiritual nos novos membros, bem como um crescimento numérico e sustentável, evitando a evasão e fechando a porta dos fundos, para que as pessoas conheçam a Deus e tenham intimidade com Ele. Muito bem pensado isso também, porque muitas vezes as pessoas elas chegam até o templo, elas são ministradas pelo Espírito Santo, elas se decidem por Cristo, mas no outro dia, ou talvez durante a semana, durante o mês, elas simplesmente não aparecem mais na igreja. Na igreja em célula, isso é diferente. Quando a pessoa se converte, quando a pessoa aceita Cristo, prontamente, a gente já chega naquela pessoa, já encosta nela, já direciona aquela pessoa para uma célula, ela vai ser cuidada, ela vai ser consolidada. Então, ou seja, essa nova vida que ela se decidiu, ela não vai estar simplesmente sozinha, ela aceita Cristo e tipo, e agora o que é que eu faço, para onde é que eu vou? Não. Na igreja em célula, essa pessoa simplesmente, ela não vai simplesmente aceitar a mão e vai ser só mais um sentado na cadeira. Não, ela vai ser cuidada, ela vai ser inserida numa célula e ela vai passar por todo o processo de cuidado, todo o processo de ensino. Então, se de repente essa pessoa ela começa a não vir mais para a igreja, então, o líder de célula ou os membros da célula já tem que estar atento, porque essa pessoa não tem comparecido mais. Isso fica mais fácil na célula.
do que somente o pastor estar olhando dia de domingo as caras que não veio e ele vai ficar maluco, não vai conseguir. Não, não, não. A gente vai chegar lá também, nesse aspecto aí, que célula só é célula se tiver não crente. Isso. Então, ou seja, o cara passou pelo casa de paz, não se decidiu, mas foi direcionado para uma célula. Ele pode ser prontamente integrado na célula, mas ligeiro, sem demora. Porque o foco da célula é justamente isso, são pessoas não crentes. É a integração, é trazer essas pessoas para dentro da célula, que é lá que ela vai se converter. Isso. Aí, durante esse período, aí o líder, juntamente com a direção da igreja, vai ver a melhor forma de multiplicação para ver quem vai ficar numa célula e quem vai ficar na outra célula, já vai estudando a melhor forma. A gente vai chegar nisso também, porque esse módulo ele trata justamente sobre isso, é um módulo prático. Todas essas perguntas, tudo isso que a gente tem compartilhado aqui, a gente vai passar por tudo isso Sim, a gente vai estar disponibilizando material para vocês também. Já vai estar sendo impresso, a gente vai estar disponibilizando para vocês também o material. E esse módulo ele é bem prático mesmo, ele é mais a parte prática da nossa igreja, da nossa vida como célula. E essa aula de hoje ela vai ser dividida em 2 aulas, no caso. A gente vai, primeira metade hoje, e na próxima semana a gente vai concluir essa aula de hoje a respeito do que é uma célula. Tudo bem. Tudo bem. Então a célula ela tem esse objetivo de estar levando as pessoas a um comprometimento real com Jesus Cristo e uns para com os outros. Então a comunhão ela fortalece o corpo de Cristo. A comunhão fortalece o corpo de Cristo e traz unidade do Espírito. Então, conforme vemos no livro de Atos e de Efésios, esta comunhão ela tem motivo duplo: ajudar e ser ajudado, edificar e ser edificado. Então isso também a gente encontra na célula. É onde eu ajudo o meu irmão, também sou ajudado pelo meu irmão, eu edifico o meu irmão e também sou edificado pelo meu irmão. É uma troca, é reciprocidade, é uma troca na célula. Então no grupo há crescimento espiritual, aprendizado prático e comunhão em amor. Então, a expressão uns aos outros no Novo Testamento refere-se a mandamentos e aprofundamentos de relacionamento entre irmãos. Então, ou seja, a gente só vai aprender nessa prática do uns aos outros, nessa troca do uns aos outros, onde eu sirvo o meu irmão, onde eu ajudo, onde eu edifico, e também isso vai acontecer também comigo. Eu vou ser ajudado, eu vou ser edificado através da vida do meu irmão, eu vou ser ajudado também através da vida do meu irmão. Então, isso só vai se dar no relacionamento. Eu não vou saber se meu irmão, se o meu irmão lá na célula, se ele está precisando de algo, se eu não me relaciono com ele, se eu não converso, se eu não procuro saber como é que ele está durante a semana. Então, a gente só vai saber se a gente se relacionar. Então, o relacionamento, essa comunhão, ela fortalece o corpo de Cristo. Ela fortalece. Então, ou seja, o corpo ele precisa estar em perfeita harmonia. Então, não tem como está a minha mão direita aqui, a minha mão de esquerda ir lá para o outro lado, a minha perna está num canto, no outro. Não tem como, não vai funcionar. Eles precisam estar ligados em plena harmonia para que o corpo ele possa estar em pleno funcionamento. Então, a comunhão ela fortalece o corpo de Cristo. Então, à medida que a igreja cresce, numericamente, Deus abençoa o seu corpo com diferentes dons, utilizando-os na sua edificação. Então, através das células, todos poderão exercer seus dons e os relacionamentos eles vão se estreitando,
criando um clima de apoio e ajuda mútua. O impacto da igreja grande e cheia do Espírito Santo impressiona, mas o cuidado pastoral se tornará muito mais eficaz no relacionamento desenvolvidos na célula. Então, isso é uma grande verdade. O impacto de uma grande igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela impressiona na comunidade. Mas o cuidado pastoral, ele se tornará muito mais eficaz no relacionamento desenvolvido nas células. Então, como a gente já falou lá no início, uma grande igreja, uma igreja com algumas centenas de membros, alguns mil membros, isso para apenas um pastor ou um grupo de pastores estarem pastoreando essas ovelhas vai ficar um pouco complicado. Eles não vão dar conta, é praticamente humanamente impossível eles darem conta. Então, mas na célula, esse pastoreio ele fica mais próximo. Esse cuidado ele fica mais próximo. Esse amparo ele fica mais fácil da gente tá caminhando perto das ovelhas. Então, à medida que a igreja cresce numericamente, Deus ele abençoa o seu corpo com dons diferentes utilizados na sua edificação. E o impacto dessa igreja grande, ela sim vai impressionar, mas esse cuidado pastoral, isso vai ser muito mais eficaz na célula. Esse cuidado, essa proximidade vai ser mais eficaz na célula. Então, queremos que cada membro seja pastoreado, seja cuidado, seja amparado. E isso só se materializa nas células. Isso é verdade. Isso é uma grande verdade. Eu já tive a oportunidade de vivenciar dos dois lados da moeda. Numa igreja que não é em célula e uma igreja que é em célula, que é a nossa realidade hoje. Hoje, eu posso dizer que eu fui bem mais cuidado, eu fui bem mais acompanhado. O meu crescimento, o meu crescimento pessoal no reino de Deus, assim, ele se desenvolveu bem melhor. Se vocês me conhecessem, alguns aqui, Su me conhece aqui alguns tempos atrás, né, Suelen? Então, se vocês me conhecessem alguns anos atrás, é praticamente impossível estar aqui falando para vocês, ou era praticamente impossível estar ministrando louvor, estar falando em público, era praticamente impossível, porque eu era extremamente tímido. Mas quando começamos com essa visão de igreja em células, então eu tive a oportunidade de já estar na liderança das células, então, ou seja, aquilo já foi sendo trabalhado na minha vida. Eu comecei a liderar a célula, comecei a trabalhar, a lidar com pessoas, e isso aí já foi me edificando, e hoje as coisas já são diferentes. Como? Não entendi. Mudar a programação? Sim, é uma questão bem pontual também. A questão de oração, sim, a célula é justamente também para isso, para a gente estar ajudando os nossos membros, as pessoas que estão na célula, sim, com certeza. A gente não pode mudar o nosso trilho, a nossa programação, sim, mas aí é uma questão bem pontual e também pode ser trabalhada assim, na célula também, porque não vai ser uma questão permanente, é uma questão temporária, né? Porque, como a gente já viu lá atrás, a célula ela tem que ter identidade. Ela tem que ter a sua identidade firmada. Então, vamos lá para a gente encerrar. Então, assim, as células foram criadas para desenvolver o espírito comunitário, nutrindo seus membros, capacitando-os a serem testemunhas do Evangelho e do poder de Deus. E para que seus membros se tornem íntimos, ajudando-se mutuamente, praticando o amor, o serviço, aprendendo a orar, aprendendo a perdoar, a amar o próximo, a compartilhar da sua fé, das suas necessidades, a enxergar as necessidades do irmão e exercitar os dons espirituais. As células elas foram criadas justamente para isso, para que os seus membros eles sejam levados ao treinamento de liderança e multiplicar as suas células. E também para desenvolver a visão de ministério para o serviço, assim como o evangelismo e o discipulado.
Então, para isso as células foram criadas. Para isso. Então, eu ainda atento mais uma vez para isso aqui, que para que os seus membros eles se tornem íntimos, tanto com Jesus e uns aos outros, ajudando-se mutuamente, praticando o amor, praticando o serviço, aprendendo a orar, porque às vezes as pessoas elas vão estar chegando, elas não vão ter nem como é que ora, não tem a noção. E na célula, justamente, ela vai aprender isso. Ela vai aprender isso de forma prática, ela vai estar sendo acompanhada, ela vai compartilhar ali da sua fé, das suas necessidades, vai começar a enxergar. Porque quando a gente começa a ter intimidade naquele grupo, às vezes não precisa, aquela pessoa que está precisando de algo, ela não precisa nem falar. Às vezes a gente já está tão íntimo que a gente já sabe que, caramba, eu acho que fulano está precisando disso. A gente não precisa nem perguntar, a gente já chega e diz, Deus tocou no meu coração, eu estou te entregando isso aqui. Então, a intimidade, a comunhão, aquele momento ali na célula, isso isso vai gerar isso. A gente vai começar a enxergar as necessidades do irmão e a gente vai começar a exercitar os dons espirituais. Então, para desenvolver a visão de ministério para o serviço, e assim como o evangelismo e o discipulado. Então, para isso, as células foram criadas. Então, hoje a gente vai ficar por aqui e na próxima segunda-feira a gente vai dar continuidade e vai estar encerrando essa aula no nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Muito obrigado, Pai, pelas Tuas palavras que foram ministradas a nós nessa noite. E que o Teu Espírito Santo ele possa nos ajudar, Senhor Deus, acerca dessas palavras que foram ministradas para as nossas vidas. Então, muito obrigado, Paizinho querido, que o Senhor possa continuar a nos abençoar no nome de Jesus, Pai. Amém.